eu já acreditei numa mentira que me contaram, uma mentira da barata, em que eu não nasci para ser professora de educação física. Você sabe que eu já estudei, já me graduei em educação física? Essa é bomba para vocês. Oi, Nath, bem-vinda. Bia, acho que você sabia que eu já me graduei em educação física, né? E aí eu desisti porque alguém muito próximo, bem pertinho da minha família, disse a seguinte frase, me fez acreditar. Educação física não é coisa para mulher. Pega essa. E eu internalizei, mas mesmo amando o curso, sempre quis cursar letras, mas o primeiro ali acabou vindo educação física, cursei educação física, depois cursei letras. Mas quando eu acabei educação física, eu já estava acreditando naquela mentira da barata que me contaram. A pessoa da minha família disse: não, educação física não é coisa de mulher. Quadra não é coisa de mulher. E eu amo quadra, amo esporte. Hoje eu sou das artes marciais. Quem me acompanha aí sabe que eu amo demais artes marciais. É um esporte, claro, mas quem sabe, se eu não tivesse acreditado nessa mentira da barata, hoje eu estava dando aula de educação física bem faceira fitness, né? Mas eu acreditei que eu não era capaz. Então, olha só, Ana, tem novidade? Manda aí pra gente. Queremos saber. Essa mentira, então, opa, vou ter que parar o caos aqui da história. Iniciei faculdade de letras também faz um mês. Parabéns, Ana! Ai, que massa! Isso é bom demais. Bom demais. Olha, tudo que a gente estuda, que a gente faz, fica com a gente, né? Tô concluindo biologia e iniciei letras. Tá vendo? A gente sempre embala numa segunda graduação, né? Eu fiz educação física e embalei em letras. A gente nunca sossega. E é um conhecimento que ninguém tira da gente, né? Que nem o inglês. Ninguém tira da pessoa aquilo que ela estudou. Então, me contaram a história de que eu não podia dar aula de educação física porque eu era mulher, tá? Mas o que eu aprendi ficou comigo. E um dia, na minha aposentadoria, quem sabe, ainda vou usar meu curso. Mas que legal, parabéns, Ana. Show de bola. Isso aí vai fazer toda a diferença na tua carreira aí. E também eu tive muitas inseguranças, não só com a faculdade, né? Tive muitas inseguranças, eu me senti pequena, achei que eu não estava pronta para fazer. Coloquei tudo na frente, coloquei as crianças na frente, coloquei a casa na frente, coloquei meus boletos na frente, né? E agora eu tô falando do meu sonho que tá saindo do papel, que é o inglês de mulher para mulher. Por exemplo, quando eu precisei fazer as artes marciais, eu gostei tanto de fazer que eu comecei a levar meus filhos junto. E aí eu comecei a perceber que tudo vai acontecendo junto, as coisas não dão pause pra gente ir lá e sentar a bunda na cadeira, estudar um pouquinho agora, a vida vai rolando, as coisas vão acontecendo. É muito louco. Então, hoje quando eu venho trabalhar, por exemplo, agora, a minha duplinha tá lá em cima. O meu estúdio é em casa. E o que que acontece? Como as coisas estão rodando, eu explico para eles, ó. Eu preciso trabalhar, é assim que funciona, eles vêm aqui, eles conhecem e não pode interromper a mamãe. As coisas continuam acontecendo e a gente continua fazendo, continua executando. E quantas vezes o maior erro das mulheres mais inteligentes é pensar que precisa de algo perfeito, né? A gente precisa eu gosto das coisas organizadas, que vocês não têm ideia, que antes de gravar qualquer coisa, eu limpo toda a minha mesa, organizo, tiro o que eu não vou usar, porque eu preciso que esteja perfeito. E quantas mulheres precisam de tudo perfeito? Olha o inglês. Ela ainda está estudando comigo, a Sabrina. Começou a estudar com a teacher, trocando os tempos verbais. E em toda frase que ela ia conversar, ela começava um pouquinho em inglês, e daqui a pouco ela dizia, como é que diz aquela coisa? Todo tempo ela dizia, como é que fala? Como é que é essa palavra? Uma insegurança grande, e ela falava a história dela com o tempo verbal todo trocado. Contava no presente, depois contava no passado, depois jogava um verbo para o futuro. Ela tinha um inglês boiando, né? E ela sempre ficava engasgada ali no início.
Hoje, ela já viajou com a família dela para o exterior, já alugou carro, já alugou casa com a família dela no exterior, agora tá pensando até em morar lá, né? Mas ela continua praticando com a teacher. Mas pensa só, ela precisava, ela tinha isso no inconsciente, de que ela tinha que ter uma pronúncia perfeita, conjugar, falar a frase num tempo verbal perfeito. E não é assim. É que nem a nossa vida que vai rolando, né? Não vai esperar as crianças crescer para daí fazer. Tem que fazer com eles aqui mesmo. Eles vão entendendo. Porque eu consegui entender que a perfeição estava roubando a minha liberdade. Olha só, a perfeição rouba a nossa liberdade e ela faz a gente acreditar que se não tiver perfeito não dá, né? Então, olha só, não vamos pensar em perfeição nesse momento, tá? E eu vou contar um pouquinho para vocês por que eu decidi criar esse inglês de mulher para mulher. É para mulheres, assim, eu entendi que as mulheres não precisavam de mais conteúdo. As mulheres não precisam de mais conteúdo, elas precisam de um ambiente seguro. Nós falamos isso na Masterclass na terça-feira. Mulher precisa de ambiente seguro. Se ela está num ambiente em que vão rir dela, vão apontar o dedo, vão ficar medindo ela dos pés à cabeça, julgando o jeito que ela fala, porque a gente faz isso. Ai, me conta que vocês não fazem? Só eu que faço isso? A gente faz isso, né? Olha, uma inspiração na tua jornada, Ana. Poxa, obrigada. E olha aí, ó. A gente tem que se apoiar, se inspirar uma a outra. Eu tenho uma aluna que ela trabalha com marketing digital. E ela também me dá umas dicas ali de como postar, o que postar. Eu tô ensinando inglês para ela. É tudo uma troca. Mulher se ajuda, mulher que se ajuda voa. Mulher que se trava, fica naquela de apontar o erro da outra, só trava ela mesmo. É o girl power, exactly. Né? Então, olha só. O ambiente seguro dessa mulher é onde ela não se sente julgada, tá? Então, a gente pensa num ambiente feminino justamente por isso. Porque as mulheres podem ser elas mesmas. Pensa quando a gente vai tomar um café com uma amiga, a gente conta até o que não devia, né? Pensa você num ambiente que você pode ser você mesma em inglês. Que massa! Sem sentir vergonha, podendo praticar, incentivando umas às outras, ajudando umas às outras, recebendo o acompanhamento, né? Porque muitos cursos são, por exemplo, você compra um curso 100% gravado, você não tem acesso ao tutor mais. Comprou e ali, assiste. Aí, hoje se eu não quero assistir, não assisto, ninguém vai me cobrar, né? Não é questão do cobrar, é questão do acompanhamento, de você saber como que você tá indo, saber que as outras mulheres estão caminhando junto com você, né? E o que tem no nosso inglês de mulher para mulher? Olha, eu vou te contar só um pouquinho o que tá nele e por que ele é tão presentão. Tão girl power, né, Ana? Olha só, nós preparamos 8 módulos completos que vai ter duração de 12 meses. Começando agora, nossa primeira aula é na terça-feira à noite. 8 módulos, vamos ter práticas todos os dias. Dentro de cada módulo, você tem lá uma sessão de, não numeramos ainda, mas em torno de 10 aulas, curtinhas, 10 minutos, 15 minutos, para que vocês consigam assistir essas aulas em intervalo de almoço, intervalo de trabalho, né? Eu sempre digo que 15 minutos para mim é o tempo que eu fico parado na frente da escola esperando meus filhos, tá? Porque eu chego antes para pegar a melhor vaga, que eu sou dessas mães, tá? E eu fico 15 minutos dentro do carro. Dá para gravar vídeo, dá para assistir uma aula, dá para fazer um suporte pro aluno, tá? 15 minutos dá para fazer um monte de coisa. Esse nosso curso tem o nosso grupo exclusivo. Assim que você entrar na plataforma Aula Zero, a primeira aula lá, já vai ter o acesso para o nosso grupo exclusivo. Você vai clicar lá e vai ter o grupo exclusivo do inglês de mulher para mulher. Só com mulherada, com o mesmo propósito que você. Uma comunidade feminina. O presentão do nosso curso, que aí é presentão, né, my loves?
Não é pouca coisa. São 3 encontros ao vivo por semana, tá? Eu fui falar do meu curso ontem para quem que eu falei ontem? Mãe de aluno, mãe de coleguinha, não sei para quem que eu contei ontem. Ela disse, 3 vezes por mês? Não, my dear, é 3 vezes por semana. O nosso foco é falar inglês todos os dias. Então, você vai ter acesso à teacher, ao acompanhamento, às correções, à conversação com essas mulheres que estão na nossa comunidade, mais as aulas da plataforma. Então, você vai vir com a teacher 3 vezes por semana, ao vivaço, só para conversar. Fazer os exercícios, claro, que a teacher prepara para você, mas com as outras mulheres que estão participando também. Você não vai estudar sozinha, tá? E por que eu tô te dizendo isso? Porque eu tenho certeza que na sua existência, você já disse que não tinha tempo. Eu não faço porque eu não tenho tempo. Por isso tem aula gravada. Tá? E se não conseguir vir na aula de conversação, a aula de conversação fica gravada para a senhora assistir depois, tá? Outra coisa que eu sei que a senhora já disse, eu já tentei antes. Já tentou estudar antes, mas tentou sozinha, porque agora você está comigo. Comigo e com o resto da comunidade. O resto da comunidade. Olha aí, Ana. Treinar todo dia, nem que sejam 10 minutos, exatamente. Vale muito mais do que sentar a bunda na cadeira no sábado por 2 horas e ficar ouvindo aquela videoaula gravada e ouve, lê e nunca fala, né? Isso aí. Eu tenho certeza que você já disse que tem vergonha. Por isso é comunidade só de mulheres. É o nosso ambiente seguro. Todas estão no mesmo balaio, querendo o mesmo objetivo, que é falar inglês. Eu tenho medo de desistir exatamente por isso dos encontros ao vivo. Nós nos motivamos a estar ali sempre, tá? E uma das regras, tá lá na aula 0 também, além de você entrar na comunidade, uma das regras do nosso curso é não desiste se não consegue. Continue, não desiste, tá? Então, hoje, talvez seja o dia que você decida parar de se esconder e decida acreditar em você. Porque, afinal, o inglês está aí em algum lugar, né? Está aí em algum lugar, a gente precisa deixar o mundo ouvir a sua voz em inglês, só que deixa para mim o inglês. Você precisa tomar a decisão hoje de mudar, porque daqui a 1 ano você pode estar exatamente nessa estaca que você está hoje, com esse inglês que você tem hoje, que é o nada, ou você pode confiar na expert que vos fala e falar realmente em 1 ano, tá? Eu acredito que você tá cansada de se sentir pequena, que já cansou de tentar, que acha que não é para você, que é muito difícil falar, aprender um outro idioma. Mas eu adoraria caminhar junto com a senhora nesse momento. Então, nós estamos com as inscrições abertas para nossa aula, para nossa primeira turma, a turma inaugural do inglês de mulher para mulher, que começa na terça-feira que vem. Só que amanhã nós encerramos as inscrições, tá? Então fica com esse presente, 8 módulos, 3 vezes por semana ao vivo com sua teacher. Grupo só de mulheres, com o mesmo propósito que você, tá? E amanhã às 21 horas, fechamos as inscrições. Fecha a porta e aí quem pegou, pegou, tá? As próximas turmas não terão esse acesso ao vivo com a teacher. Então, é nessa turma inaugural que a gente está preparando todo esse cuidado, essas regalias, esse valor especial para essas mulheres. Então, eu tô deixando um link aqui embaixo, tá? Oi, Tati! Chegou aí, Tati Barreto. Eu tô deixando o link aqui embaixo para que vocês acessem e entrem para essa turma. Venham aqui com a teacher construir essa história em inglês, que é muito mais chique. A personalidade muda. Tem todo um outro feeling. Tá, minhas queridas? Entrem, participem e amanhã, às 21h, vamos encerrar as nossas inscrições para essa primeira turma, a turma inaugural, que vai ter acesso direto com a teacher, grupo exclusivo, 1 ano de acesso e,
claro, o destrave nesse 1 ano, né? Que a gente vai sair tagarelando. Como minha aluna Maria postou essa semana, ela já era tagarela em português, agora ela é tagarela em inglês. Sairemos tagarelíssimas dessa depois do inglês de mulher para mulher. Tá certo, minhas queridas? Um beijo, uma boa noite. Espero todas no inglês de mulher para mulher, porque afinal, terça-feira já temos aula ao vivaço, juntinhas, together, ok? Um beijo bem grande e espero vocês para caminharmos juntas, ok? Bye, bye.